Olá, bom dia. Mais uma vez, mais uma terça-feira, estamos no ar com o Café Conectado pela TV Diário do Sertão, a sua TV online. Hoje, dia 5 de maio de 2015. Alguns aniversariantes na semana, a exemplo de Neide Andrade e João Pedro Oliveira. Neide aniversariou no domingo, dia 3. E João Pedro, o seu afilhado, amanhã, dia 6 de maio. Um grande prazer, um grande abraço, um grande prazer de tê-los como família, né? Também chamo de tia Neide, e João Pedro, como um milagre de Deus, ele que superou todas as dificuldades de doenças para estar aqui hoje comemorando 11 anos. Graças a Deus, agradeço a Deus por sua vida. Um abraço aos dois. Também ao subtenente Joserley, que hoje, exatamente hoje, o subtenente comemora mais uma primavera, completando mais um ano de vida. Sargento, tenente, agora subtenente e daqui a pouco tenente, né? Após o curso de 10 meses em João Pessoa, o subtenente será oficial. Graças a Deus, subtenente Joserley, parabéns por seu aniversário hoje. E lamentar, claro, né? Joserley, sexta-feira, perdeu sua princesa, a Mel, a qual fizemos uma matéria ajeitando a Melzinha e, infelizmente, Mel foi acometida por um problema no útero e, após a cirurgia de esterectomia, a Melzinha, para nossa tristeza, não resistiu. Ela muito carismática, muito alegre, muito feliz, muito linda. Sim, sentimos um beijo na toda a família que ficou sentindo a falta da nossa companheira, da nossa alegria, Melzinha. Vamos lá, né? Mas vamos continuar, é assim mesmo. Tem alegrias também, né? Domingo comemoramos sim, juntos, o título do Vasco da Gama, 23º título estadual carioca, né? Tá aí. 23º título estadual, quebrando todas as expectativas contrárias. Vasco da Gama, campeão carioca de 2015. Grande abraço de felicidade a todos os torcedores. A Cruz de Malta é o nosso pendão. Que felicidade, né? Pois é, estava um grito engasgado na garganta de campeão. Graças a Deus também. Um abraço tão grande para o pessoal de São Paulo, em especial duas pessoas que gostam de Cajazeiras e nos acompanham todas as terças-feiras, quando possível, ao vivo, como estamos agora. Laerte e Joana, em São Paulo. Vai aí, receba o abraço de toda a família que está aqui na zona rural também. Toda a família de Joana aqui em Cajazeiras, o qual sentimos saudades. Então, um grande abraço para a Joana e Laerte, em São Paulo. Hoje, gente, temos coisa boa. Como sempre, né? Trazemos sempre novidades, coisas boas. Dr. Oscar, ele vai falar sobre os métodos anticoncepcionais. E, contrariando os métodos anticoncepcionais, trazemos em homenagem, não esquece, Semana dos Dias das Mães. Já estamos comemorando. Por falar nisso, se você tem uma homenagem a fazer à sua mãe, manda um vídeo para cá, por WhatsApp do portal Diário do Sertão, da TV Diário do Sertão. É 83-8802-4573. Faz um vidinho rápido assim: mãe, obrigado por estar vivo, por estar aqui, por ter me aceitado, por ter me concebido. Tá? Agradece a tua mãe. Quero agradecer a minha também por ter me tido, por poder estar aqui hoje falando com vocês. Um grande beijo para Maria Oliveira, que fiz um esforço enorme para que estivesse aqui ao meu lado, pelo menos assim, como meu cenário favorito. Mas ela é um pouco envergonhada e não pôde estar aqui comigo. Um grande abraço para minha mãe e, enfim, para todas as mães. E para homenagear ela essa semana, eu já conhecia toda a minha vida, morei numa rua que essa pessoa homenageada da semana, ela concebeu 23 filhos. Dá para você? 23 filhos. Eu já conhecia. E eu lembrei, a quem homenagear? Lógico, Dona Ivonete Andrade, um grande abraço para ela e para todos os seus filhos aí espalhados em outros estados.
E aqui, em especial em Cajazeiras, onde ela se instalou, veio de Campina Grande com a família dela há 51 anos atrás, 54 anos atrás. Os pais dela veio de Campina Grande, portanto, Dona Ivonete é campinense. Veio de Campina Grande porque ele era agricultor e veio tentar a vida em Cajazeiras. E aí aqui, Dona Ivonete, aos 17 anos, quando chegou, casou e se instalou e teve os seus... Concebeu 23 filhos, porém, 4 não foi em tempos e perdeu. E 2... ela teve e morreu, veio a óbito posteriormente, né? No perinatal. Então, hoje, resumindo, ela tem vivos, graças a Deus, 17 filhos. Ainda é um número bastante que chama a atenção. Parabéns, a nossa homenagem dessa semana aos Dias das Mães vai para a Dona Ivonete Andrade. E você, já tomou café hoje? Já tomou um cafezinho hoje? Para começar o dia, para alertar, para agitar o nosso organismo? Pois você é o meu convidado. Chamei ninguém não. Hoje você vai tomar, é convidado a sentar comigo e acompanhar essas matérias com exclusividade, matérias especiais feitas, pensando em você que nos acompanha aqui nesse programa, mas que especial também, Café Conectado. Então senta, você aí de casa, vem aqui, é o meu convidado a sentar comigo e ser meu colega hoje a tomar o café comigo. E conhecer, primeiro, os métodos anticoncepcionais que o Dr. Oscar vai falar. Você que é mulher, principalmente, fala diretamente às mulheres. E aos homens também, orienta suas mulheres. Às vezes elas não estão muito orientadas para fazer certinho. Você tem interesse nisso, que ela faça certinho. Né? Dona Ivonete, ela, por exemplo, ela escolheu, prometeu a Deus que ela teria a quantidade de filhos que Deus a colocasse. E ela teve esse número. Ela escolheu. Mas você hoje, a realidade é diferente. As pessoas não querem ter mais de 2 filhos. 3 já é demais. Um é bom, 2... Um é pouco, 2 é bom e 3 já é demais. Essa é a lei atual. Então, se você prefere organizar-se, escolher a data, o melhor tempo para ter, Dr. Oscar vai falar sobre os métodos anticoncepcionais, principalmente os hormonais, que são realmente os mais usados na nossa realidade, que são fornecidos também a toda a população pela rede pública. Então, os injetáveis, que é o mensal e o trimestral, e os comprimidos, são os mais populares. Mas hormonais também se encontra os implantes, que fica lá mais ou menos em 5 anos, na pele, né? É muito caro. Não falamos sobre ele, porque realmente foge de nossa realidade, mas existe. Implantes hormonais. E os adesivos. Os adesivos são trocados semanalmente, também foge da nossa realidade. Por quê? Preço e por ter que estar sempre trocando. Quer dizer, toda semana está trocando o adesivo da pele e muitas vezes as pessoas não confiam por estar na pele, acham que vai se desprender ou não vai fazer o efeito tão eficaz. Então, realmente, os hormonais, os mais populares são os injetáveis e os comprimidos. As pílulas que se toma todo dia. Então, o Dr. Oscar vai falar sobre esses métodos. Também conhecemos e vamos conhecer através de outro vídeo curto os métodos de barreira, os métodos que são implantados dentro do corpo, que não são também, são hormonais e também não são. Então vamos conhecer tudo isso hoje. E Dona Ivonete, não sai daí, porque você não pode perder de jeito nenhum essa matéria com essa mulher, porque ela chorou, ela se emocionou, e é de se emocionar. São muitas dificuldades. Criar 17 filhos não é brincadeira, não é? Então, para começar, eu quero ver o videozinho que fala de todos os métodos, faz um resumo básico dos métodos contraceptivos que a mulher pode escolher para evitar filhos, para fazer um planejamento familiar eficaz. Traz aí para mim um vídeo antes do Dr. Oscar. O videozinho bem animado, curtinho, parece um desenho animado, muito bacana ele. Traz um resumo de todos os métodos que podem ser utilizados. Decidir engravidar é um dos momentos mais emocionantes na vida de uma mulher, independente de ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o último filho. Na sua cabeça, tudo está organizado. Ela ama sua vida, está no controle de todas as situações e está preparada para ter o bebê. Pelo menos é o que ela pensa. E aí chega o bebê. Ela se apaixona completamente por ele, assim como você. Neste momento, com inúmeras coisas para pensar, ela não se sente mais confortável e no controle de tudo.
Há tantas coisas para resolver que se sentirá sobrecarregada. Ela precisa resgatar a autoconfiança, mesmo que seja em uma pequena parte de sua vida. A primeira consulta pós-parto é vital em muitos aspectos, não só para ver como ela está lidando física e emocionalmente, mas também para conversar sobre métodos contraceptivos. É provável que ela não queira muita intimidade no início, mas as mulheres retornam à fertilidade após algumas semanas do parto, e esta consulta é perfeita para discutir as opções de contraceptivos que ela terá. Os contraceptivos podem ser divididos em duas principais categorias, de curto e longo prazo. Contraceptivos de curto prazo precisam ser tomados ou utilizados com maior frequência, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Neste grupo podemos incluir todas as pílulas anticoncepcionais, adesivo ou anel vaginal. Outros métodos de curto prazo, como o diafragma, capuz cervical e preservativo, são utilizados durante a relação. Contraceptivos de longo prazo são administrados com menor frequência e podem durar por meses ou anos. Estas opções incluem o contraceptivo injetável trimestral, implante, DIU de cobre ou DIU hormonal. O DIU de cobre e o DIU hormonal são muito semelhantes. Os dois são de plástico, possuem um formato T e são inseridos dentro do útero por um médico. A principal diferença é que eles funcionam de maneira diferente para prevenir a gravidez. O DIU de cobre impede que o espermatozoide encontre o óvulo. O cobre é tóxico para o espermatozoide e funciona prevenindo que ele sobreviva no colo do útero, no útero e nas trompas de falópio. O DIU hormonal libera uma pequena dose de hormônio no útero e funciona deixando o muco cervical mais espesso, dificultando a entrada do espermatozoide no útero, além de inibir fortemente sua movimentação, evitando assim a fertilização. Os dois métodos duram até 5 anos, mas podem ser removidos a qualquer momento. Os dois podem impactar na menstruação da mulher. O DIU de cobre pode aumentar o sangramento, enquanto o DIU hormonal pode diminuí-lo. Estes métodos de longo prazo, particularmente o implante, o DIU de cobre e o DIU hormonal, oferecem boa adaptação sem risco de esquecimento. Uma vez que inserido no local, ela não precisa mais se preocupar com contracepção, permitindo que ela foque nas coisas mais importantes da sua vida. E tem mais. Se ela está pensando em ter outro bebê, estes contraceptivos de longo prazo são imediatamente reversíveis e permitirão que ela volte a ser fértil assim que o contraceptivo for removido, tornando a melhor opção para um planejamento familiar de longo prazo. O que ela precisa fazer é simplesmente voltar no seu médico, informar sobre o seu desejo de engravidar e remover o seu contraceptivo. Este será o melhor momento para iniciar o planejamento do seu novo bebê. Métodos contraceptivos. Escolha o melhor para você. Tá aí, escolha o melhor para você. Só lembrando que alguns métodos, principalmente os de barreira, ele não vai proteger contra doenças sexualmente transmissíveis, entendeu? Então fica ligado. Se você usa os hormonais, ou tá com um implante, ou tá com um DIU aí há 5 anos, tudo bem. Esse é um método que é mais prolongado. Mas não esquecem, se não tá com parceiro fixo, e até com parceiro fixo, tá certo? Preste atenção, até com o parceiro fixo, a camisinha te protege de doenças graves, como a AIDS. Preste atenção. Você foi no site Diário do Sertão essa semana? Ontem foi colocada uma matéria que tem tudo a ver, nós estamos conectados com diariodosertão.com.br. Olha só, foi colocada uma matéria que essa mulher, ela não sentia dor. Nenhum parto. Ela fez cesariana, foi cortada 3 vezes, sem precisar de anestesia. Assim, pelo menos não tinha problema com relação à dor do parto, né? Então, e nem com as recuperações cirúrgicas. Essa mulher, ela tem um problema, mas é um problema. Ela não sente, não consegue sentir dor. Sabe por que é um problema? Ela já amputou o dedo, ela já perdeu o paladar por tanto queimar a língua. Ela é cheia de bolhas, de queimaduras na pele. Ela sentou perto de uma fogueira e não sentiu. Não é um problema? A dor, ela nos remete a chamar a atenção para o perigo. A dor, ela é um sinal de que há um problema no teu corpo, para você procurar um médico e tratar. E essa mulher que não sente dor? Mas o que nos faz, que nos chama a atenção, está relacionado aqui à quantidade de filhos, é que ela fez cesarianas, então se fosse parto normal também, ela não sentiria dor.
assim poderia ter à vontade, né? Então tá lá no site Diário do Sertão, essa curiosidade. Ela é brasileira, viu? Não pense que é em outro lugar, não. Em São Paulo. Ela mora aqui no Brasil. Ela diz, eu queria sentir dor, porque ela sabe o quanto é importante. Não é bom ficar sem sentir dor. Inclusive, a dor no parto normal, ela é um indicativo das contrações. É o momento que você deve fazer mais esforço, mais força. É o momento que está se dilatando. A dor é a dilatação, é a abertura. Então, é preciso que se sinta. Então, deve ter sido um dos pré-requisitos para ela ter uma cesariana. Ela não sentia dor. Como é que ela ia saber qual era o momento dessa expulsão desse feto, né? Então, Marisa de Toledo, de 27 anos, mora em Angatuba, uma cidade paulista, tem um problema raro. Insensibilidade congênita à dor ou analgesia congênita. Analgesia é não sentir dor, que ela herdou, é uma doença genética, inclusive um irmão dela também tem esse mesmo problema. Então, é uma doença ainda não totalmente compreendida, rara, né? Provavelmente não se vê tão... Você não convive muito com esse problema por aí. Então, os exames em São Paulo foram feitos e conduzidos por pesquisadores para poder relatar e dar o diagnóstico do caso de Marisa, que não tem o sentido nem do tato, pois o cérebro não consegue transmitir os sinais de perigo, como eu te falei. A dor é importante. Ela diz, ainda não entendo nada disso, eu não sinto dor. Isto não é normal, não é? Se você sai por aí, se machuca, quebrando ossos e não sente dor. Inclusive, ela quebrou o tornozelo certa vez e andou o dia todinho com o pé quebrado. Tu já pensasse, isso daí na gente não tinha condições de aguentar. O pé inchou e ela conseguiu andar o dia inteiro sem nem saber que o pé estava quebrado. Alguém percebeu. É isso aí. Curiosidades aqui no Café Conectado. E o doutor Oscar vai explicar aí para você que sente dor no parto, que não tem esse problema de Dona Marisa, e vai sentir bastante dor no parto normal, ou com a cesariana, que precisa anestesia, e também o pós-cirúrgico não é fácil. Então, o doutor Oscar vai ensinar aí para você, homens, cuidado com as mulheres, e mulheres também aprender a se planejar, planejamento familiar. O doutor Oscar vai falar principalmente sobre os métodos hormonais, que é os mais utilizados hoje em dia, que são as pílulas, que se toma todo dia, e também as injeções mensal e trimestral, junto com todos os seus efeitos colaterais, adversos, qual o melhor para você. Inclusive, mandar um abraço para o pessoal aí do bairro Cristo Rei, que me ajudou com as perguntas. As meninas todas lá, que a dúvida partiu delas. Um abraço a todas e manda aí, doutor Oscar, para todas elas. Na conversa com o doutor dessa semana, o doutor Oscar Sobral vai falar sobre os métodos contraceptivos, em especial os hormonais. Temos os métodos de barreira, que são os preservativos feminino e masculino, o diafragma, o DIU de cobre. Temos os definitivos, que é a vasectomia no homem, a esterectomia e a laqueadura na mulher. Temos os naturais, que são as tabelinhas, o coito interrompido, o método de Binlix, que é com o muco. Temos também os hormonais, que é hoje o assunto com o médico Dr. Oscar Sobral, que são os orais, as pílulas e as injeções, que tem a de 30 dias e a trimestral. Então, algumas dúvidas, Dr. Oscar Sobral, foram levantadas por próprias pessoas na rua. Quero, inclusive, mandar um abraço para a população do Cristo Rei, em Cajazeiras. Um abraço para Laísa, Kaline e Aninha, no Cristo Rei, e Preta, na Vila Nova, que nos ajudou essa semana a levantar os questionamentos com relação às pílulas e às injeções hormonais para se evitar filhos. Então, doutor Oscar, são dúvidas populares, experiências próprias das próprios usuários dos métodos. Para adiantar o assunto, um breve resumo sobre os métodos hormonais contraceptivos. Bom dia, acompanhantes, telespectadores, né, do programa Café Conectado. Nós gostaríamos de deixar bem claro de que os métodos anticoncepcionais, eles podem ser hormonal ou não hormonal, ela falou. Hoje nós vamos nos deter nos hormonais, que são exatamente os anticonceptivos orais e as injeções.
Por quê? Porque elas são comprimidos, são hormônios que são feitos à mulher para evitar a concepção, para evitar, vamos um método mais popular, para evitar bebês. Eles são também chamados anovulatórios porque eles evitam a ovulação. Então, são métodos, normalmente químicos, que evitam a gravidez. A Laísa do Cristo Rei, ela tem dúvida quanto ao melhor método, lógico, com relação à eficácia. Olha, os métodos hormonais, tanto a pílula como a injeção, eles têm uma possibilidade mínima de haver erro. Agora, é claro, o melhor método anticoncepcional é aquele que o médico prescreve de acordo com a idade, com o peso, com o quadro clínico que a paciente apresenta, com as necessidades do corpo da paciente. Nós não podemos, Laís, pegar um anticoncepcional e generalizar, dizer isso aqui é bom para todo mundo. Não. Isso depende de vários fatores e nós vamos explicar durante essa entrevista que existem métodos que são comprimidos são melhores do que outros, mas decorre de um fato, um exame médico prévio. O médico é quem tem que decidir qual é o tipo de anticoncepcional que vai ser melhor para um determinado paciente. Nós não podemos generalizar e dizer que pílula fulana é melhor do que outra, método tal é melhor do que outro. Não existe isso. Existe sim uma avaliação, uma anamnese. O médico é quem tem que decidir qual é o anticoncepcional. Porque, por exemplo, tem crianças, adolescentes que têm muitas espinhas, pode ser o ovário policístico. Tem uns que têm a pele mais oleosa, o cabelo mais oleoso. Tem outras que têm mais dores na menstruação, TPM, as síndromes menstruais. Então, para esse tipo de paciente nessa circunstância, existe um anticoncepcional específico. Algumas pensam em ficar sem menstruar, ou seja, tomar uma caixa, a pílula atrás da outra, sem dar o intervalo e sem vir que favoreça o fluxo. Isso é prejudicial, essa continuidade das pílulas? Não, de maneira alguma. Isso é uma coisa já muito usada na Europa, nos Estados Unidos. É uma decisão da mulher. Agora eu vou continuar repetindo sempre. Existem pílulas de uso contínuo, que a mulher não menstrua. Mas isso aí, para que ela possa usar esse tipo de comprimido, é preciso, lógico, que ela tem que fazer uns exames do tipo ultrassom transvaginal, para ver como é que está o ovário, como é que está o útero. Ela tem que fazer mais o quê? Ela tem que fazer exames laboratoriais que possam evidenciar como é que estão os hormônios dela, como é que está o organismo dela. Se tiver tudo bem, é lógico que ela vai poder usar esse comprimido. E esses comprimidos são de uso contínuo, não tem aquele intervalo, ele é de uso contínuo, terminando uma caixa, começando outra. E, consequentemente, ela não vai menstruar dia nenhum. Só vai menstruar um dia quando parar de tomar o comprimido. Tem algumas substâncias, alguns medicamentos específicos que gostam de modificar o fluxo sanguíneo da menstruação, às vezes falhar ou então vir 2 ou 3 vezes no mesmo mês? Olha, o anticoncepcional, o jeito que a menina quer saber é o seguinte: se o anticoncepcional, se trocar de anticoncepcional, se vai haver uma mudança de fluxo. Pode acontecer isso. Nós aconselhamos o seguinte, eu aconselho o seguinte: após fazer a consulta, o médico determinou que vai usar um tipo de anticoncepcional. Esse anticoncepcional não deve ser mudado. Só quem pode mudar esse anticoncepcional é o médico. Quando ele mudar, ele vai saber qual tipo vai usar, porque existem anticoncepcionais que são hormonais, do tipo, tem progesterona e tem estrógeno. Tem outros anticoncepcionais que tem somente estrógeno. Tem anticoncepcionais que tem só progesterona. Então, o médico é quem vai saber, porque senão você vai correr o risco de estar usando um tipo de anticoncepcional, porque você não está se dando bem com ele, por conta própria. Você vai trocar o anticoncepcional, lógico que isso pode ocasionar o quê? Um transtorno menstrual, ou seja, menstruação mais volumosa, mais tempo de menstruação, pode aparecer sangramento entre as menstruações. Então isso aí tudo tem que ser bem avalizado. A Kaline pergunta se a mudança do método injetável para os comprimidos, se há uma diminuição na eficácia da contracepção. De maneira alguma. O que precisa é o seguinte: se estava usando injeção, quando for para começar o comprimido,
a paciente tem que fazer o quê? Na data que era para começar a injeção, ela vai usar o comprimido, certo? Mas ela precisa, durante um certo tempo, ou fazer coito interrompido, ou usar preservativo, ou então não ter relação durante pelo menos 4 dias, até que o comprimido possa ter uma eficácia. Porque não pode, simplesmente a injeção devia ser feita hoje, dia 28, e ela simplesmente não vai esperar um determinado tempo para depois começar os comprimidos. O que vai ocasionar é que ela pode engravidar. Ela não pode simplesmente parar as injeções e passar por comprimido por conta própria. Ela tem que se programar isso, ela tem que se programar, ela tem que passar por um médico. E a Aninha pergunta quanto aos efeitos colaterais dessas medicações, doutor Oscar. Olha, o efeito colateral do anticoncepcional começa por uma coisa bem simples. Náusea, dores abdominais, tonturas. Isso tudo a paciente pode sentir fazendo uso de anticoncepcional. Tem pacientes que têm relato de pacientes que ficam mais estressadas, tem pacientes que ficam mais sonolentas. Agora, compete a paciente relatar todos esses sintomas para poder ficar acompanhando, para a gente ficar acompanhando e a gente saber programar se aquele anticoncepcional está correto ou não. Tem mulheres que aumentam o fluxo menstrual, tem mulheres que usando anticoncepcional diminui o fluxo menstrual. Então o anticoncepcional ele é muito bom para se evitar a família, mas na sua função, mas é preciso também que ele seja aquele anticoncepcional adequado à necessidade da mulher. Ela ainda tem dúvida quanto se alguma substância pode interferir também na eficácia, como medicações, ou então o próprio álcool e o fumo. Interfere? Olha, eu não aconselharia, que já vi isso uma vez já, tem pacientes que fazem, eita, está na hora do meu anticoncepcional. Aí está numa mesa de bar, coloca o anticoncepcional na boca e toma com um copo de cerveja ou toma com uma dose de uísque. É brincar com medicação. Medicamento nenhum deve ser ingerido com álcool. Nenhum. Com relação ao cigarro, pesquisa científica tem demonstrado uma certa preocupação em pacientes que usam muito do fumo e de drogas para ter um efeito negativo para relação ao comprimido. E também, comprimidos como corticoides, deve ser evitado tomar próximo o horário de tomar o comprimido. Se você está tomando alguma medicação, seja ela qual for, a gente aconselha que tome uma certa uso anticoncepcional em uma hora distante dessa ingestão dessa medicação. Não tome medicação junto com um comprimido de evitar a família, com o anticoncepcional. Só lembrando que algumas pesquisas já comprovaram que o uso do anticoncepcional hormonal junto com o fumo, ele favorece a pressão alta e problemas cardíacos. E a Preta lá da Vila Nova, ela quer saber se entre os intervalos das injeções, dos comprimidos, o intervalo que deixa entre uma tomada e outra, sempre tem variações de dias. Então, durante esse intervalo, doutor Oscar, há risco de engravidar? Olha, o intervalo é uma coisa muito importante, porque tem comprimidos que o intervalo é de 7 dias. Bem, se o intervalo é de 7 dias, tem que ser mantido esse intervalo. Agora, tem comprimidos anticoncepcional que os intervalos são 4 dias apenas. Então, e de repente, se você está tomando e dando intervalo de 7 dias em um anticoncepcional que deveria ser de 4, você está correndo risco de engravidar. Então, esse intervalo tem que ser estritamente respeitado, porque senão vai passar do período e você vai entrar no período fértil, sem estar tomando comprimido, você vai engravidar. O que precisa você saber é o seguinte: primeiro, que anticoncepcional o seu médico passou para você? Qual for a recomendação? 7 dias? Obedeça 7 dias. Ele disse que era de uso contínuo, então tem que usar direto, sem parar. Outro detalhe, existe anticoncepcional que durante a lactação, quando a mãe está amamentando, esse anticoncepcional é de uso contínuo. Mas nós sabemos que ele deve ser usado apenas quando a mãe estiver só dando leite materno, quando ela estiver só amamentando. Na hora que ela começar a dar comida extra ao bebê, ou dar água, ou dar qualquer outra coisa, suquinhos, papinhas, tem que ser trocado esse comprimido. Ele não vai ter mais o mesmo efeito.
Então é por isso que nós recomendamos que esses espaços que são prescritos pelo médico, comprimido para 7 dias, respeite os 7 dias. É 4 dias, respeite 4 dias. É de uso contínuo, tome diariamente, todo dia 1. Então é de acordo com a prescrição que o médico prescreveu na sua receita. Ela também relata muito cólica ainda sentir muitas dores durante o período menstrual e pergunta se algum anticoncepcional especificamente pode diminuir essas dores. Sim, pode sim diminuir. Primeira providência, no meu ponto de vista, é de que deve ser feito um ultrassom endovaginal para avaliar ovário, útero, para ver endométrio, como é que se encontra. Porque muitas das vezes o que nós temos visto é que tem pacientes que têm síndrome de ovário policístico. Se de repente usar um anticoncepcional que contém uma droga chamada ciproterona, vai diminuir aquelas cólicas. Porque vai começar a voltar o estroma ovariano melhor, vai diminuir a formação de uma proteína chamada prostaglandina, que provoca as cólicas. Então, o anticoncepcional pode sim ajudar a combater cólicas. Inclusive também, às vezes a gente tem um cisto que tem um cisto funcional de ovário, pode ter um teratoma, pode ter qualquer um cisto de ovário, e você vai descobrir na ultrassonografia. E de acordo com a ultrassonografia, ser prescrito o anticoncepcional. Aí sim, o anticoncepcional pode ajudar e muito a combater as cólicas menstruais. A TV Diário do Sertão agradece ao médico Dr. Oscar Sobral por mais essa contribuição e informações. Então, direto da clínica do Dr. Oscar Sobral para o programa Café Conectado. E a todos, um bom dia. Aí, agradeço mais uma vez a disponibilidade de informações, de falar a língua do povo, de responder agora, inclusive, o que o povo quer saber na rua. Obrigadão ao médico, ginecologista e obstetra, Dr. Oscar Sobral. E para conhecer a história de Dona Ivonete, a filha dela já disse aqui, Sueli Andrade, já está assistindo em tempo real. Mande sua mensagem se você quiser dizer onde você está. Sueli Andrade, aí direto da Rádio Oeste, diretora da Rádio Oeste, um grande abraço para a Sueli, que vai acompanhar a entrevista da sua mãe. Sua mãe que se emocionou, é lógico, vida de dificuldade. Hoje, ela tem vivos 17 filhos. 2 ela perdeu no perinatal. Um logo dias depois e outro 6 meses após. E os outros 4, para fazer 23, ela teve fora do tempo. Por isso que eles não resistiram. Então ela chamou de 4 abortos. Porque os fetos não nasceram em tempo, então ela não conseguiu. Mas, resumindo, foram 23 gravidez que a Ivonete Andrade concebeu a este mundo. Veio de Campina Grande, 54 anos em Cajazeiras. A campinense Ivonete Andrade, 23 gravidez, 17 filhos vivos, em 27 anos, porque ela concebeu entre 18 aos 45. Em 27 anos foram simplesmente 27 gravidez. Quer dizer, a cada ano, praticamente, Dona Ivonete estava lá grávida, porque escolheu não usar métodos contraceptivos. Ela escolheu, segundo ela, viver de acordo com os desígnios de Deus. Se ele falou, você vai ter um todo ano, ela ia ter, porque ela estava respondendo aos desejos divinos, tanto de filhos que Deus quisesse a colocar. Dona Ivonete, lutadora, ia lá e tinha. E sentiu dor, hein, gente? Todos partos normais. Então, ela sentiu dor. Ela foi mãe. Parabéns pelos Dias das Mães, a Dona Ivonete Andrade. E vamos acompanhar um pouco esse início dessa conversa com Dona Ivonete. Um abraço, Ellen. Tá aí sua mãe. Café Conectado aqui na rua Santo Antônio, na cidade de Cajazeiras, para conhecer uma lutadora, uma guerreira, que colocou 23 filhos neste mundo. Em homenagem ao Dia das Mães, vem comigo conhecer Ivonete Andrade. Boa tarde, Dona Ivonete. Café Conectado veio lhe visitar e conhecer a sua história. Posso entrar? Vem conhecer. Dona Ivonete, 23 filhos.
É um prazer, viu, Dona Ivonete, estar na sua casa. Conhecer a sua vida, a sua história. E a todo o povo de Cajazeiras e todo mundo. E seus filhos que estão aí em outros estados. De Café Conectado hoje está na residência de Dona Ivonete Andrade da Silva. Ela que é a nossa homenageada do Dia das Mães da TV Diário do Sertão. Sabe por quê? 23 filhos Dona Ivonete teve. Eu estou aqui ao lado dela para saber como é que foi essa história. Com muito prazer queremos saber. Dona Ivonete é de Cajazeiras. Seus pais, sua mãe em especial, também teve essa quantidade de filhos? Minha mãe teve 15. 15 filhos, sua mãe. Aqui em Cajazeiras também? Não, ela é de Campina Grande, eu sou de Campina Grande também. Vocês vieram da cidade de Campina Grande? Foi, eu vim de Campina e me casei aqui em Cajazeiras. E aí essa história começou com quantos anos? Com que idade você se casou? 17 anos. Aos 17 anos o casamento, já veio o primeiro filho na cidade? Com 18 anos tive a primeira. Primeiro filho aos 18 anos. E o último? Já para largar sem fazer o resumo, foi com qual idade? 45. Então, dos 18 anos aos 45 anos, Dona Ivonete teve 23 filhos. Foram 23 partos normais? Foram 19 de tempo e 4 abortos. 4 abortos perdidos, né? Então, 4 não teve. Foi, 4 não tive. Foi 23 gestações e 19 de tempo. Nessas contas, você teve quantos filhos e chegou a morrer, assim, a falecer quantos? Só 2. 2 perdeu. Então, tem 17 vivos. Dona Ivonete tem 17 filhos hoje. E os 2 que morreram já nasceram. Uma morreu com 6 meses de nascida e a outra nasceu de tempo morta, mas era tudo filho. Nasceu de mas tempo. Assim, de doença, de essas coisas que hoje temos muito, né? As crianças adoecem muito e muito gravemente e chegam a falecer até com certa facilidade. E antigamente, tinha essas mortes tão fáceis assim, por doenças que não conhecemos às vezes o porquê delas, não conhecemos a razão de que as crianças adoecem hoje tão gravemente. Existia isso? Então você criou os 17 anos? Não, criei. É normal em casa, não levava nem a médico. Eu só levei dos meus filhos, desses 17 filhos que eu criei, eu só levei Sueli, ela teve gravemente doente. Mas já das últimas, né? Já das últimas, as mais novas. E Andrade, quando era novinho, ele teve um problema. Ele era nervoso, ficou todo duro dentro da rede, mas a gente levou para o Sandu, nesse tempo ainda era Sandu. Ele era o meu segundo filho, mas graças a Deus ele recuperou-se, né? Ficou bom e até hoje, graças a Deus, está aí. Essas dificuldades encontradas, na época existia mais dificuldades de se criar esses filhos? Ou hoje é mais difícil, Dona Ivonete? Porque assim, 1, 2 filhos, hoje as pessoas já estão sobrecarregadas porque precisam trabalhar fora, porque não pode deixar as crianças na rua. Hoje é mais complicado que antigamente? Hoje é muito mais complicado. Antigamente se criava filho, eles não viviam pedindo roupa de marca como hoje, né? Os filhos pedem. Eles não pediam nada, os pais davam o que podia, como podia dar, né? Não tinha que estar essas tecnologias caras, presentes caros. Não tinha celular, não tinha nada. Os filhos viviam... Como é que eles brincavam, assim, todos juntos, assim? Qual era a brincadeira? Meus meninos, os primeiros, Andrade... O entretenimento deles, né? Andrade e Francicleide brincavam de sabugo de milho. Rolava um sabugo, um pano no sabugo e botava a imaginação, no braço. A criatividade era mais aguçada. Era, época, né? Eles brincavam no muro, em quintal, né? Que eu morei em sítio também. Andrade e Francicleide chegavam a morar com Jesus, solto, enrolava um tijolinho num pano, dizia que era um neném. Eles não pediam presente, não pediam nada, não pedia nem comida. A gente dava o que tinha e podia.
E dava para vestir todos e alimentar Ela todos? vestia toda a roupa do mais velho, passava para o mais novo, o calçado do mais velho ia passando para aquele mais novo. E assim a gente criou, né? Ele não exigia comida boa, nada. Tinha diferença de idade? A diferença, imagino, né? Pela quantidade de tempo que Era você... um ano com ano, após um ano, outro. Após um ano, outro. Para dormir, como é que foi para dormir? Assim, já estava nessa casa aqui, que ela mora na Rua Santo Antônio, mora em Cajazeiras. Há quantos anos já aqui? Aqui nessa casa, 40 anos. Pois é, então praticamente foram criados aqui. Quase todos aqui. Praticamente foram Como criados era aqui. dormida assim à noite? Tem que sair contando? Olha, era rede que eu andava encorcovada. Eu nunca andei em pé dentro de casa, porque não dava para andar. Era 19 redes. Era uma rede em cima, outra embaixo? Era, não tinha cama, só tinha a de casal, né? Nesse tempo só tinha a caminha de casal. Mas o resto tudo era rede. Não tinha berço, não tinha cama para menino de solteiro, era só rede. Então, como eu já falei, eu andava encorcovada, que não tinha como ficar em pé, tinha que me abaixar para poder passar por debaixo da rede. Dona Ivonete, toda a vida, suas atividades eram voltadas para casa. Só para casa. Não Criei tinha como tudo ter em outra casa. atividade. É. E aí, como era que conciliava serviços domésticos com os filhos? Um tinha que ajudar o outro, não era? Eles eram muito unidos nesse ponto aí. Eles Então não nunca dava o deram trabalho que os filhos dão hoje? Dava nada, mulher. Olha, eu ia para uma casa de um conhecido meu, que nesse tempo aí tinha mais tempo de andar. Hoje os dias estão muito corrido e curto, né? Eu levava os mais velhos comigo. O povo ficava boquiaberta, porque se eu chegasse numa casa vizinha e fosse conversar, onde eu me sentasse, ele sentava aquela filhinha ao meu redor, não sabe? E só Com se levantava, né? Quando eu saía, era que ele se levantava. O povo ficava admirado. E hoje você vê os filhos, o comportamento de alguns filhos, assim, às vezes só com um mesmo, e não consegue controlar. Onde tá o erro, Dona Ivonete? O erro, mulher, porque o mundo hoje mudou, viu? Está muito mudado. E eu, cá no meu entendimento, como católica, a gente lê muito a Bíblia, né? Escuta muito a palavra de Deus. E Deus ilumina. Eu reconheço que nós já estamos no fim dos tempos já. Os tempos estão caminhando. Não dá para culpar só os pais, né? Não dá para culpar só os pais de jeito nenhum. Isso aí vem do mundo todo, porque o temor, cadê o temor a Deus? Ninguém tem mais temor, né? Por conta da falta de temor a Deus é que está acontecendo tanta coisa no mundo, tanta barbaridade, droga, né? Que a droga é o pior. E isso aí é tudo. Eu não boto culpa em pai, eu não boto culpa em governante, eu não boto culpa em ninguém, eu boto culpa no maligno. Ele e os meninos parece que já nascem até diferente dos meninos já nascem tudo né? Diferente. Só falta nascer falando, digitando tudo. Justamente, Antigamente os meninos nasciam tudo de olho fechado, hoje os meninos já nascem. Só falta nascer com dentes já. Porque até, tem deles que até já nasce com dentes. Já nasce com dentes, né? Já, pois então, nós estamos no fim do mundo, não temos mais nada para esperar. Tem outra explicação. Quem lê a Bíblia, quem segue a Deus, está entendendo que esse mundo, Jesus está bem pertinho de voltar. Dona Ivonete, hoje, se fosse hoje, uma das tuas filhas ter essa quantidade de filhos, seria mais complicado, hein? Nenhuma tinha. Eu tenho esses filhos, todinho, cada um tem dois, um casal. 1, 2 hoje suficiente. Só o Damião tem 4, porque ele teve 2 mulheres, né? A primeira teve 2, aí deixou, pegou outra, tem mais 2. Mas hoje, os outros, tudinho é 2, um casal. Diminuiu bastante, né, o número de filhos das famílias. Diminuiu, minha filha. Agora eu sofri preconceito, assim, quando saiu com a carreirinha de filhos, assim, o pessoal chamava para aniversário, como é? Tinha essa coisa, assim, de, não, ali tem muito filho ali, aí fica complicado? Não, eu só não. tenho aqui uma colega minha, Bia de Vicente, João Arruda, não sei se vocês conheceram. Acho que Maria de Antônio, tua mãe, conhece, né? Que Bia de Vicente morou aqui, ao meu lado, lá embaixo, ali perto de Vera Bandeira. Toda vida que ela fazia aniversário das crianças, ela chamava meus meninos. Tinha muita consideração. Mas aqui mesmo só era ela mesmo que chamava meus meninos para aniversário. Agora, depois deles grandes, né, o povo já chama, né, considera. Mas quando eles eram pequenos... Como você fala que eles tinham um bom comportamento, né, tinham boa referência, não tinha por que assim chamar. Podia chamar as 10 crianças que tivessem, que daria certo no aniversário, né? Você fala que eles tinham um bom comportamento. Eles tinham, graças a Deus, meus filhos.
Eles não me deram muito trabalho, não. Só teve um que me deu um pouquinho de trabalho, foi Jocélio. Mas está tudo Mas, criado, graças a Deus, já se resolveu tudo. A mais nova hoje tem quantos anos? A mais nova está com 26 anos. 26 anos. Então vamos lá, lembra de todos? Eu lembro. Vai dizer o nome? Diz que o coração de mãe sempre cabe mais um, né? Teria mais um, não? Foi suficiente os 23. Foi suficiente. Graças Parou a Deus, aí, né? eu não fiz nada até hoje. Não liguei, não tomei Pois é. comprimido. Parou quando Deus quis. Foi tudo como Deus quis na sua vida, né, Dona Ivonete? Foi. Corta aí. Dona Ivonete vai dizer, já se lembra desses nomes todos, tá? Quero fazer expectativa. Porque diz que coração de mãe, ó, lembra de tudinho. Tá todos lá guardadinhos no seu cantinho. Mãe é mãe, né? Nós estamos na semana dela. Quer dizer, olha, que foram 23 partos sim. Que o doutor Oscar me disse que o aborto também é um parto. Dona Ivonete teve 23 partos, então. Tá certo? Os que não nasceram em tempo e os que nasceram em tempo e depois morreram, todos foram partos, então ela teve os 23 partos. E ela vai me dizer já o nome dos 17 filhos. E alguns eu conheço. Quero aí mandar um alô para Andrade e Keke, professores, para a Sueli, também já mandei, Maristela. Alguns a gente conviveu também na Santo Antônio, corremos juntos, né? Quer dizer que quando eu falei em adoecer gravemente hoje, gente, é porque a cada dia surge vírus mutantes, é bactéria que não se conhece ainda como se tratar, antibiótico que já nem serve mais para essas bactérias. Os diagnósticos que às vezes demoram, as crianças saem daqui gravemente. Eu sei porque eu passei. Eu digo por conhecimento de causa. As crianças sim adoecem gravemente hoje que não se sabe causas ou por quê. Sim, disse. Mas que se morria antigamente de doenças simples, que hoje são controladas, não se temos tantas mortes de mães e de filhos ao nascer, até diarreia. Diarreia matou muito. E hoje temos como controlar a diarreia e como controlar a desidratação. Graças a Deus, algumas doenças a ciência conseguiu resolver. Mas falei com conhecimento de causas que as crianças, assim, hoje, no cotidiano, costumam adoecer de uma forma... Dona Ivonete criou os 17 dela, estão todos vivos lá. Mas muitas perdem hoje. Muitas mães perdem os filhos. Perde ou não perde? Vemos ou não vemos notícias? Falei. Morremos sim. Crianças morrem ainda hoje por doenças, porque surgem. E a medicina, a ciência, não tem como controlar esse conhecimento tão rápido. Então tem que se descobrir qual foi a mutação desse vírus, a bactéria nova. Surge a cada dia. Vemos aí. Está aí. A cada dia vemos coisas diferentes e as crianças são as mais frágeis, as que vão sofrer mais gravemente com isso, né? Eu segurei a matéria de Dona Ivonete para já, após o intervalo comercial, ela de me dizer se ela lembra do nome dos 17 filhos vivos e mandar o abraço dela, o beijo dela para todos eles que estão aí, mundo afora. Após o intervalo. Não muda. Fica aqui. Venha conferir as novidades da Dadá Bijuterias. São 3 andares com mais de 3.000 itens em utilidades domésticas, brinquedos e decoração com descontos especiais de até 25% para revendedores. Dadá Bijuterias, com 2 endereços para melhor lhe servir: Praça Presidente João Pessoa e Epifânio Sobreira, no centro de Cajazeiras. Aceitamos também os cartões Visa, Master e Hiper. Venha na Dadá Bijuterias e conheça as nossas novidades. Buscando melhor qualidade de ensino, o Colégio Nossa Senhora do Carmo vem crescendo com Cajazeiras. Duplicou suas instalações com área de recreação e alimentação, inclusive com climatização de todas as salas. Se equipou com mais alto padrão tecnológico e mantém uma das melhores equipes de professores do Nordeste, sendo hoje uma das escolas que mais aprovam alunos para o Enem. Colégio Nossa Senhora do Carmo, segurança para os alunos e professores e tranquilidade para os pais. Colégio Nossa Senhora do Carmo, excelência na arte de ensinar.
No tablet, no celular e no computador, o balanço é diário. Informações, entrevistas e comentários na marca da polêmica. Balanço Diário. Links ao vivo com Souza, João Pessoa, Vale do Piancó, Patos e Cajazeiras. Balanço Diário. Todos os dias às 10 horas da manhã na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Disse que era breve o intervalo. Já voltando o Café Conectado, acompanhando a história de Ivonete Andrade, que deu à luz a 23 filhos. 10 mulheres, seguindo a proporção do mundo mesmo, né? Mais mulheres. 10 mulheres, 7 homens. Tem coragem? Tem coragem, mulher? Então vamos terminar de acompanhar e saber se Dona Ivonete realmente lembra do nome de todos os filhos. 17. Roda de novo. Os nomes, lembra? Lembro. Faça esse desafio. Vamos lá, do mais velho. Quem foi a primeira? Francicleide. Francicleide, vamos lá, fazendo um resumo aqui. Olha. Francicleide, a Keke, professora lá do estadual, é isso? Sim, Acertei? é verdade. Aí depois dela também veio outro professor, Andrade também, professor de matemática lá do estadual. Quem conhece vai lembrando. Depois tem Maria Mércia. Márcia. Cícera Maria. Silene. Mas não estou em sequência, viu? Porque não dá para lembrar, não. Silene. A mais nova é Simone. João Batista. Pode ser assim? João Batista. João Batista. Antônio. Damião. Tarcísio. Manuel. Marta, Cecília. Só mais 3. Faltam 3. É. 14 já aqui, não é? 14, mas já é bastante. 17. E tem muitos 3, que estão fora, né? Em outros. Em São Paulo já disse que é Mércia, né? Falei que é Mércia. Souza é Damião. Tem um em Souza. É Damião. Me fala os estados, então. Parou nos 14. Já a gente faz a retrospectiva de todos. Me fala, então, os estados onde eles estão. Tem Souza aqui na Paraíba, cidade tem vizinha. Souza, tem. Aí você falou em São Paulo já, no outro estado. Paulo. Os outros estados. Roraima. E Brasília. Alguns estão aqui ainda, uns 5 mais ou menos. Olha, Keke, Andrade, Jocélio, Maristela, Márcia, Suela, Antônio e Silene, em Cajazeiras. Aqui na sua casa ficaram apenas, hoje, só tem 2 com vocês. Que é Suela e Maristela. De 17 filhos, 2 ficaram contigo aqui. Ficaram comigo. Duas garotas ainda. Foi. Essas têm que ficar, não é? Essas vai deixar aí? Até que achar quem queira, né? Não, mas tem que ficar, alguém tem que ficar com né? Até um dia elas decidem, né? Ou Deus decidir por elas, né? Quem tá contigo? Maristela e Sueli. Maristela e Sueli. Sueli trabalha na Rádio Oeste, né? Também é da área de comunicação. Então, um abraço aí para todos os filhos de Dona Ivonete. Eu vou fazer a retrospectiva agora para saber o que foi que a gente esqueceu. Sim. Francicleide, Andrade, Cícera, Marta, Damião, Manuel, Tarcísio, Jocélio, Simone, Maristela, Márcia, gêmeas, né? Barriga gêmeas aí. Uma barriga gêmea. Cecília, João Batista, Sueli, Antônio e Silene. Nem sei mais qual foi que você esqueceu
diante de tantos nomes aqui, mas você tem saudades de alguns em especial que não vê há muito tempo? Quem é que não que faz mais tempo que não vem aqui? Graças a Deus, Manuel é o que mora em Roraima, mais distante. Ele veio agora em janeiro, passou o mês de janeiro, ele já saiu em fevereiro. Então, vez ou outra, estão vindo aqui? Não, fazia muito tempo que o Manuel tinha vindo. Ele tinha vindo uma vez sozinho, aí agora veio com a família. E Maria Mércia, fazia muitos anos que ela tinha vindo no casamento de Márcia, fazia 4 anos. Veio agora também em janeiro. Pronto, então matei a saudade, né? Dos que estavam fora. Damião ali, Souza, pertinho, a gente vai lá ou ele vem aqui. Pronto, os distantes era só Mércia e Manuel. Mas sente saudade do tempo que estava aquele tumulto de menino aqui? Ah, sinto. Cheia, casa cheia, mesa cheia. Sinto, mas tem muitas... Aquele barulho. Muitas... Porque menino pode ser quieto quanto for, mas ele faz barulho. Faz com certeza. É tanta coisa que eu passei que eu nem lembro mais. Nem tanto sofrimento, né, dona Ivonete? Muitas dificuldades. Mas só em Deus, porque além dona Ivonete também cuidar da casa, dos filhos, ela sempre serviu à igreja. E hoje ela é ministra da Eucaristia. É um outro prazer em sua vida, né? Essa missão que ele conserva hoje com 71 anos. Aos 71 anos, depois de 23 barrigas, 23 partos, dona Ivonete, aos 71 anos, se mantém conservada. É o segredo? É a fé? É a fé, com certeza. É a fé. A fé é quem sustenta o homem em pé. Se não for Deus, não é mais ninguém, viu? Tudo na sua vida é Deus primeiro. Ele é a fonte de tudo. Foi ele quem cuidou dos seus 17 filhos vivos hoje. Quando eu me casei, falei assim, eu era inocente, eu tinha 17 anos, mas eu era tão criança. Muitas dificuldades. Mas venceu. Essa é a história que se assim, conta. Para Jesus. Nesse tempo eu não conhecia nem Deus, porque eu tinha 17 anos. Eu fui à missa mesmo quando Sueli nasceu. Ela já é encostada à última. E foi quando eu comecei a ir para a missa, depois que ela nasceu, porque já deixava os mais velhos cuidando dos pequenos, para poder ir à missa. Foi quando deu para sair, né? Foi quando deu para mim ir. Mas desde lá, eu digo ao Senhor, porque eu não aprendi, não fui chamada mais tempo. Mas tudo é o tempo de Deus, né? Eu nunca deixei meus filhos em casa de ninguém. Nunca deixei à noite eles sozinhos. Você cumpriu sua missão. Eu era uma mãe assim. Se um filho meu estivesse dormindo, eu não tivesse tempo de chegar perto dele, na hora que ele adormeceu, porque eram muitos, tinha que correr atrás de todos, né? Aí eu ia acordar aquele filho, para ele saber que eu estava pegando ele e botando para dormir. Eu sentia aquela pena, sabe? Eu tenho o maior cuidado com meus filhos, sabe? Se faltasse se tivesse uma rede vazia, você sentia falta? Com certeza. E a mãe, é a tal história que o Padre Janilson fala, né? Conhece cada um dos seus filhos, só pelo andar. Ao abrir da porta, só no filho abrir a porta, a mãe já sabe quem é o filho. Conhece pelo andar. Eu sem óculos eu não enxergo muito bem. De perto tudo bem, mas para longe fica meio difícil. Aí quando o filho meu chega lá na porta, que a minha casa é um pouco comprida, como vocês estão vendo, né? Se eu estiver na cozinha, mas se eu estiver sem óculos, pelo vulto eu sei quem é. Eu sei, só pelo andar, eu sei quem é. Se dá um espirro, a gente sabe quem é. Se tosse, a gente sabe quem é. Só pisar no chão, a gente sabe quem é. É uma ciência, é Deus, né? Então, dona Ivonete, para esses seus filhos, os 17 que estão aqui hoje, você tem um grande apreço e um abraço para mandar aí pro Dia das Mães, né? A cada um dizer que não esquece de nenhum deles, nem os mais longe. Sim, antes eu quero falar que eu ia falar e esqueci, que quando eu me casei, eu prometi a Deus que eu não conhecia Deus, mas eu disse para Jesus, eu vou ter o tanto de filho que Deus quer.
e tive. Só parou quando ele mesmo quis. Depois eu não fiz mais nada, ainda passei muitos anos que poderia ter pego, mas não peguei mais porque ele não quis, né? Então eu quero desejar um feliz Dia das Mães, a todas as mães. Peço, como mãe, e todas as mães, tenha paciência com seus filhos. A paciência vence tudo. Minha mãe tinha esse dizer, mais vence quem cala do que quem fala. E em tudo a gente tem que pôr Deus em primeiro lugar. Eu era uma pessoa inocente, jovem quando me casei. Não era como hoje, que a moça de hoje, com uns 15 anos, já entende tudo, né? E eu fui também uma moça sem estudo, eu só fiz o primeiro grau, primeiro ano completo, primário completo. Mas eu não quero me orgulhar, nem condenar nenhuma das mães. Desejo, pelo contrário, felicidade para todas elas. E eu, nesse ponto, eu louvo e agradeço a Deus pelos meus filhos que eu criei, com o meu pouco saber, mas o maior foi Deus que me deu. O saber foi dado por Deus, foi a luz de Deus que me guiou. Parabéns a Dona Ivonete e a todas as mães nesta semana dedicada a elas. Entramos no mês de maio e no Dia das Mães. Dizer que Dona Ivonete teve 23 filhos, que não os evitou, não fez métodos que evite filhos. Ela entregou totalmente sua vida a Deus e Deus fez nela e colocou para ela a quantidade de filhos, como ela mesma falou, o tanto quanto ele desejou. Parabéns pela história de Dona Ivonete e por tantas outras histórias de vidas de muitas outras mães. Vendo essa história, né, até emociona, porque é luta. As mães criarem seus filhos e conciliar com o movimento de vida que é hoje, vai estar aqui hoje falando com vocês. Então foi preciso passar por muitas dificuldades. Então nós, mães que criamos realmente, sentimos nela essa emoção dessas dificuldades vividas. Mas ela se emociona realmente quando ela fala na fé em Deus. Deus à frente. Deus é tudo. Tudo é do tempo de Deus. Tudo tem seu tempo. Mães, principalmente, que estão hoje passando por essas dificuldades de criar filhos pequenos e querendo conciliar, às vezes, com estudo e trabalho, tudo é do tempo de Deus. Então, cria com paciência e amor, que chega o tempo de você receber em troca todo esse carinho e dedicação desde a hora que nasce, desde produzir o teu próprio alimento, desde o leito materno. Esta é a recompensa. Ela é muito satisfeita com seus filhos. Muito obrigada, Dona Ivonete. E dizer que essa matéria e a do Dr. Oscar sobre os métodos anticoncepcionais estarão no site Diário do Sertão, virarão matérias e também você acompanha na parte de vídeos. Clicou em vídeos, procura que vai estar lá. Se quer rever, mandar para alguém, continuará no site, portal diariodosertão.com.br/vídeos. Procura que vai achar. Quero mandar um grande abraço a todas as mães dentro dessa semana. Gratificante, não é gratificante? Trabalhoso. Dona Ivonete não negou. É trabalhoso. É o maior trabalho. Mas é recompensador. Não é à toa que Carol Lima está aí, a farmacêutica. Carol Lima postou no Face. Ela é farmacêutica, ela poderia estar na farmácia. Mas ela disse que o melhor trabalho para ela, produção de Carol, tem a foto dela aí, tem o print da postagem de Carol. Ela disse que o melhor trabalho, ela é formada em farmácia, poderia estar no balcão de sua farmácia, mas ela está cuidando do seu filho recém-nascido com o maior prazer. Carol Lima postou que o melhor trabalho do mundo, tem aí, Vanádio? Tem a foto, o print está aí na relação, viu? E a Ana, ou Sandra Annenberg também, a jornalista também comentou a sua emoção. Essa é de Carol, justamente. Melhor trabalho do mundo. Tá vendo? Formou-se e está dizendo que o melhor trabalho que ela encontrou foi ser mãe. Parabéns a todas as mães essa semana. E vamos terminar com o vídeo da jornalista Sandra Annenberg, acertei? Annenberg, da Globo.
Tá aí um vídeo que vai ressaltar a importância desse ser no mundo, ser mãe. Um abraço a todos e até a próxima semana, terça-feira, se Deus quiser. Eu me lembro bem quando a minha mãe disse: um dia, minha filha, você vai me entender. Hoje eu entendo. Entendo esse amor inexplicável, tão grande, mas tão grande que parece que o nosso peito vai explodir. Quase dói, né? Eu entendo que a gente vai várias vezes ao quarto do filho para ver se ele está respirando ali enquanto dorme e que mesmo depois de uma noite mal dormida ou às vezes não dormida, no dia seguinte a gente é capaz de trabalhar e aguentar o dia mesmo se sentindo um zumbi porque o filho acordou sorrindo. Aliás, o sorriso do filho é tudo, né? A gente só quer que eles sejam felizes, simples assim. Quando ficam doentes, queríamos que fosse com a gente. Tentamos protegê-los de tudo, do mundo. Eles não vêm com bula e nem tem manual para as mães de primeira viagem. É só errando que se aprende. E a melhor educação que a gente pode dar é o exemplo. E é só deixando que eles enfrentem as frustrações que vão crescer. Aliás, eles crescem rápido. Rápido demais. E de repente a gente vira um mico. Ai, que mico, mãe. Eles querem distância, eles precisam voar. E não é para isso que a gente cria? Para o mundo? Olha, para a gente, eles sempre vão ser os nossos bebês. Mas um dia, eles também vão nos entender. E como dizia minha mãe, dia da mãe é todo dia. Mas como é bom aquele olhar, aquele beijo, um abraço, um bilhetinho que seja, num dia só nosso, né? Então, parabéns para todas nós nesta data e em todos os outros dias do ano.